Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo Moreira, eu sou contador, professor. Oi? Oi, Hugo, boa noite. Consegue me Boa ouvir? noite. Está me ouvindo? Sim, Boa professora. noite. É um grande prazer, pessoal, a gente estar junto, né, nessa noite. É muito gratificante. Me sinto honrada, viu, professor, contador Hugo, de estar mediadora dessa live. É muito gratificante, junto ao conselho, poder, né, contribuir com o aprendizado e com um tema tão relevante quanto é o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza, Hugo, assim como eu, o pessoal está super animado, né, empolgado, com bastante expectativa de aprendizado sobre esse tema. Sendo você um grande professor, um grande contador, uma pessoa que contribui com o aprendizado, né, dos seus alunos através do seu canal. Então, pessoal, boa noite. Eu quero aqui agradecer, né, ao Conselho Regional de Contabilidade, em nome do presidente Rangel, nosso forte abraço, viu? Sinta-se acolhido, viu, professor Hugo? E também um forte abraço ao professor Valdir Mendonça, que não mede esforços, né, para estar brilhantando as nossas noites com as lives do CRC Goiás. Hugo, eu quero falar um pouco, né, do seu currículo. Vou tentar resumir, né, senão nós vamos ficar aqui bastante tempo falando desse imenso currículo, que é tão gratificante poder ter profissionais, né, com a sua qualificação, prestando, né, esse seu tempo de dedicação ao CRC através de eventos como esse. Sinta-se acolhido, viu, Hugo? Obrigado, Gente, professora. o Hugo, disponha. O Hugo é nosso colega, né, contador, ele é formado em Ciências Contábeis pela UFG Goiás, é mestre em Administração pela UFG também, é o nosso mestre aí, é sócio da empresa. Eu não vou me arriscar lá o nome, professor, o senhor pode falar para a gente? Empresa de assessoria? Keep Training. Isso. O meu inglês não é muito relevante, viu? É uma empresa de assessoria e consultoria, né, que vem prestando um grande serviço aí. É professor de graduação e de pós-graduação. É o criador do canal. Hugo, eu sou sua fã. O que eu mais admiro no ser humano é essa capacidade de compartilhar conhecimento. Eu assisti quase todos os vídeos, viu? Já curti, sou inscrita lá no canal, já convidei alunos e deixo aqui o recadinho para todos, pessoal, acompanhar esse canal Aprendendo Contabilidade. Né? Tanto o mais gabaritado quanto o que está iniciando, tenho certeza que esse canal vai contribuir com bastante excelência. No canal, eu acho super interessante a missão que você colocou, até exemplificando o momento onde você fala das missões que as empresas, né, as visões e missões que as empresas podem ter e devem ter, né? A missão do canal, né, do nosso contador e palestrante Hugo, é ser um canal informativo, educativo, que auxilia a dissipar conhecimento contábil e administrativo junto à sociedade. Já mostra aí o seu papel, né, de contribuição com os demais. Aprendendo Contabilidade possui mais de 36 mil seguidores. Já estou inscrita lá, eu estou nesse percentual, viu, Hugo? Fala sobre assuntos de departamento pessoal, do E-Social, né, da contabilidade, da parte contábil, fiscal, que tem muitas informações relevantes. E também, Hugo, depois no finalzinho, se a gente sobrar um tempo, eu quero que você dê uma dica aí para os nossos alunos que vão prestar um exame no domingo, dia 8, né? Porque o seu canal também tem um material de importância sobre o exame de suficiência. Então, segue lá o canal do professor Hugo e tá a bola com você e vamos lá. Perfeito. Professora, eu agradeço muito as palavras. Não sei se eu sou merecedor de tantos predicados assim, mas eu fico extremamente honrado mesmo em participar, em dividir essa live com a senhora, tá? Eu agradeço muito pelo fato da senhora ser uma inscrita. Agradeço também o CRC, o presidente Rangel, que sempre busca, né,
dissipar esse conhecimento, essa qualificação dos contadores. Também o professor Valdir, que é o responsável por essa parte de qualificação profissional. Então, fico muito honrado mesmo. Eu sou, de fato, um parceiro. Na época do presencial, antes da pandemia, eu já fiz várias palestras e essa é a primeira que eu estou fazendo na modalidade online, né? Mas os tempos mudaram e nós nos adaptamos, né? Então, professora... Ao novo normal, né, professor? Ao novo normal. É a frase que a gente mais tem ouvido, né? Professora, e o convite dessa palestra, ele girou em torno desse tema, né? Que é o tema das 5 habilidades que todo profissional de contabilidade precisa ter. E quando nós falamos sobre esse ponto, muita gente se pergunta, né? Mas quem que diz que tem que ter essas 5 habilidades? É você que está falando? É o CRC que está falando? Então, na verdade, quem está falando isso não sou eu, não é o CRC. Isso quem está falando é o IFAC. O IFAC é um International Federation of Accountants. E ela é a Federação Internacional dos Contadores, e ele que vai determinar regras e normas que vários países adotam. Mais de 130 países adotam essa metodologia do IFAC. Mas antes de eu adentrar nessas 5 habilidades, eu queria só fazer um rápido preâmbulo para explicar um pouco sobre a formação do contador. E quando eu falo da formação, é no sentido até de valorização mesmo. Eu sempre peço para o pessoal pensar. A gente não precisa. Pessoal pensar, por que será que nós, contadores, nós ainda não temos o mesmo respeito que os advogados têm? Porque se nós formos analisar, os advogados, eles podem ser, o direito é considerado quase que um irmão da contabilidade, né? Para quem ainda não faz contabilidade, para os estudantes que estão pensando em fazer contabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente de pensar, contabilidade tem muita matemática, tem muita conta, o pessoal da contabilidade é aquele que é bom em exatas, né? Como, professora? Eles correm sempre pensando que o curso de ciências contábeis é voltado a exatas, né? Em cálculos, não é só isso, né? Exatamente. Então, assim, eu já ouvi a piadinha quando a gente está em um bar e vem a conta, né? E fala assim, para dividir a conta, passa para o contador vai conseguir fazer isso de cabeça. E é um ledo engano, porque a contabilidade, de fato, ela nem é exatas, né? É uma ciência social aplicada, mais considerada para a área de humanas, e, de fato, muito próxima ao direito, né? Então, na contabilidade, nós lidamos muito com legislação, com saber aplicar a legislação, com saber interpretar, para justamente entregar as informações para o nosso cliente. E quando a gente fala sobre isso, essa ideia ainda está um pouquinho distorcida na mente das pessoas, principalmente daquelas que conhecem pouco sobre o assunto, né? Então, qual que é o objetivo principal da contabilidade quando nós aprendemos lá no primeiro período da faculdade? Não é justamente fornecer informações para o empresário tomar decisões? Então, esse é o objetivo da contabilidade, é o fornecimento de informações para que o profissional consiga tomar decisões com base nessas informações fornecidas por nós. E o problema é que, muitas vezes, eu já até escrevi sobre essa evolução do profissional de contabilidade aqui no Brasil, e ela foi uma evolução um tanto quanto contraditória. E aí eu tenho até alguns motivos que levam a isso. E eu vou apresentar isso aqui para vocês. Então, vocês estão vendo agora aqui os meus slides? Só confirmem para mim se estão vendo os meus slides. Sim ou não? Não, professor Hugo, ainda continua a sua imagem. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. E agora? Agora sim. Tá ótimo, visualizar. Então. Ótimo. Perfeito. Então, pessoal, antes de eu entrar nas 5 habilidades que todo contador precisa ter, eu quero fazer rapidamente esse preâmbulo.
Se nós olharmos para essa imagem e nós perguntarmos quem é o advogado e quem é o contador, eu imagino que a maioria das pessoas elas vão responder que o Schwarzenegger vai ser o advogado e que o Danny DeVito, que é o colega dele, vai ser o contador. Justamente pelo estereótipo, né? Qual que é o estereótipo do contador? O estereótipo do contador não é aquela pessoa mais retraída, mais tímida, enquanto o advogado é aquela pessoa mais sociável, aquela pessoa mais elegante, mais fina. Nós não temos essa ideia? Então, isso está no subconsciente Sim. das pessoas, quando a gente fala de contador. O advogado é visto com uma certa pompa e o contador ele é visto com um certo descaso. Entretanto, eu queria até destacar que isso cada vez mais está mudando, mas ainda acontece. E há motivos para isso, Então, o contador ele tem esse estereótipo de retração, de timidez, que não se entrosa tanto. Se nós formos descrever, muitas vezes coloca o contador como um careca. O contador sempre vai ser careca, não sei porquê. Sempre vai ser mão fechada, vai ser avarento, né? O contador é pão duro demais. Mas é um estereótipo que foi criado. E a gente está aqui justamente para desmistificar. E eu queria até compartilhar com vocês que eu já tive... Quando eu ministrava aula de graduação, no primeiro período, que é aquele período onde eu sempre pergunto, por que vocês escolheram contabilidade? Eu entrei numa sala lotada de alunos, e aí eu perguntei, por que vocês escolheram contabilidade? E aí as respostas, elas me deixavam um pouquinho intrigado. Por quê? Porque a maioria das respostas era, porque a contabilidade era a faculdade que dava para pagar. Ou seja, essa foi a variável que fez a pessoa escolher a contabilidade. É porque a que dá para pagar, já não gostei tanto. Outros tantos falavam, porque eu tenho algum parente, algum familiar que é contador. E eles falaram para eu fazer. E outros também falavam, porque eu sou muito bom em matemática. E sou péssimo em interpretação de texto, em ler. Que é justamente aquilo que nós comentamos, né, professora? Que é o oposto. Verdade. Né? Não é o caso, né? Justamente, não é o caso. Então, eu até falo assim, para quem fala que escolheu contabilidade porque é bom em matemática, porque é bom em exatas, eu sinto lhe dizer que você pode não estar no caminho certo. Porque a contabilidade, nós até falamos aqui, é muito mais parecida com direito do que com a parte das exatas, com estatística, com matemática, entre outros. Mas o que me leva a crer, professora, que muitos que escolhem contabilidade escolhem por motivos diversos, distintos aos que deveriam escolher. Ou seja, eles não entendem nem o que o contador faz, então escolhem a contabilidade meio que de olhos vendados, né? Sem saber aonde está pisando, em qual ambiente que ele vai entrar. E muitas vezes eles escolhem influenciados, ou seja, não tem aquela vocação, não tem aquele interesse que deveria ter. Embora, quando entram na faculdade, e isso eu percebo, principalmente estando nas faculdades de graduação, à medida que eles vão fazendo, eles vão tomando um interesse, vão tomando um gás. É claro que muitos vão se dissipando, o índice de desistência do curso é alto, né? Mas os que ficam, eles tendem a ganhar roupagem, ganhar corpo para continuar de uma forma mais engajada. E aí, professora, se a senhora quiser falar, pode falar, não precisa... Pode continuar, eu estou aqui aprendendo muito, professor Hugo. O assunto é muito interessante. Mas a senhora pode me interromper a qualquer momento, tá? Certo, combinado. Então, eu sempre faço essas perguntas, né? Se nós estivermos numa rodinha com crianças, né? Será que se a gente perguntar o que elas querem ser quando crescer? Aquela pergunta clássica, né? O que você vai querer ser quando crescer? Ou seja, qual a sua profissão? E isso eu já fiz várias vezes. E sempre as respostas elas têm meio que um destino só. Que vou querer ser médico, eu vou querer ser jogador de futebol, vou querer ser ator, engenheiro, advogado, astronauta. Mas eu nunca ouvi falar uma criança falando que quer ser contador. Justamente
aí nós voltamos para esse fato, justamente porque a profissão contábil, ela ainda não é tratada, ou ela não é externalizada para o público em geral, com esse ar da importância que ela de fato tem. Né? Então, é uma falta de conhecimento que a sociedade tem, primeiro, porque a sociedade em geral nem sabe o que faz um contador, qual que é a função do contador, e a sociedade ela tem um estereótipo do contador que difere daquilo que de fato é. Né? Então, essa provocação eu sempre gosto de fazer. Perguntem para algumas crianças numa rodinha o que elas querem ser quando crescer. Se alguma falar que quer ser contador, é sinal que a coisa está mudando. Né? Muitos, professor Hugo, só colocando, né, uma situação, muitos perguntam assim, mas contador ganha dinheiro? Né? É rentável a profissão de contador? Ganha muito dinheiro? Porque a criança ela ainda não tem aquele discernimento, né? Questão de escolha. Ela pode estar se alterando aí as suas escolhas no decorrer dos anos, mas ele sempre tem a visão de crescimento, né? Profissional, de dinheiro, de bens. Então, e muitos colocam o contador como guarda-livro, né, dos tempos primórdios, lá, antigamente, né, como era a nossa colocação. E, graças a Deus, eu vejo que tem se alterado muito, até mesmo, o professor Hugo, as mulheres na classe contábil, né? Porque toda imagem anteriormente que se tinha era de contador homem, né? Que as mulheres não se inteiravam, né? Nesse quesito de compartilhar conhecimento, de aprendizado, né? A mulher era mais lá no seu lugar. Hoje nós estamos quase aí meio a meio, não é isso? Exatamente. Professora, a senhora foi cirúrgica. Até adiantou, de fato, um slide que eu ia explicar, porque toda essa desvalorização que eu estou batendo aqui nessa tecla, ela tem explicações. E eu trago duas explicações, uma de cunho histórico e outra de cunho cultural. E a explicação de cunho histórico é perfeitamente isso que a senhora falou. Até pelo nome, lá na década de 40, quando surgiu a difusão da profissão. Né? Então, a senhora está certíssima, corretíssima. E, de fato, as mulheres, elas estão tomando um lugar, né, que é um lugar, quando a gente fala assim, lugar de fala e lugar de posição, que é mais do que merecido. E, de fato, se nós formos olhar nas faculdades, né, eu observo hoje em dia uma predominância feminina. Né? Então, isso, de fato, é algo muito bom, é algo maravilhoso, até porque eu sempre brinco, né, que tá no gene. A mulher é muito mais caprichosa, muito mais atenta do que o homem. Eu até brinco que eu falo, gosto de trabalhar com mulheres, porque as mulheres elas conseguem ter uma responsabilidade, né, um detalhe, exatamente. Isso é biológico até, eu penso, porque assim é batata. Com todas as mulheres que eu trabalhei, as mulheres elas são muito mais detalhistas, elas revisam várias vezes até entregar. O homem já tende a ser mais imediatista, né? Entregar aquilo sem revisar, sem ter um capricho maior. Então, perfeito. E a senhora falou num ponto muito importante, porque, de fato, a criança ela tem aquela mentalidade de querer querer ter um dinheiro, né? De querer conseguir conquistar as coisas, querer ter um patrimônio. E por que elas falam aquelas profissões manjadas, médico, advogado, engenheiro? Porque a sociedade ela traz essa visão de que essas são as profissões que dão dinheiro. Então, muitas vezes, né? O status, exatamente. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas contador não dá dinheiro, contador, eu vou ficar trabalhando no escritório. Essa é a visão que eles pensam, mal sabendo que contador não trabalha somente em escritório, né? Eu até trago aqui as várias facetas que um contador pode desenvolver nesse nicho, né? Na verdade, são vários nichos de mercado totalmente distintos entre si e que a pessoa vai se enquadrar, pode se enquadrar em algum deles. Né? Por exemplo, eu até falo mais aqui, de um, né, professor Hugo? Como é o seu caso, o meu caso. Ou até mais de um, perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala assim, ó, a pessoa que faz contabilidade, o que ela pode fazer? Ela pode trabalhar em uma empresa, né, de forma onde a empresa ela tem a contabilidade interna, né, ou seja, ela não terceiriza a contabilidade para um escritório, e ela ali vai ser o contador daquela empresa, trabalhar
na contabilidade daquela empresa, que geralmente são empresas grandes, né? As empresas grandes tendem a ter a contabilidade interna. Enquanto as empresas menores, embora a gente nunca pode generalizar, mas as empresas menores, elas costumam o quê? Terceirizar a contabilidade para os escritórios. Então, a pessoa também pode trabalhar em um escritório ou ter o seu próprio escritório. Então, nesse ponto aqui, a gente já tem duas facetas diferentes. Sem contar que aí a gente começa a abrir um leque de possibilidades imenso. Quando a gente fala em auditoria, está aí o professor Valdir, por exemplo, que é um auditor muito reconhecido. A senhora trabalha com auditoria, professora? Já algumas indicações, mas não trabalham mais, Hugo. Desde que foi obrigatório, né, o registro profissional como perito, né? Mas a gente sempre fala no assunto, é um assunto que eu gosto bastante e que também, né, abre bastante leques. Sem dúvida. E eu perguntei porque eu não sou dessa área, eu não sou auditor, nunca trabalhei, então assim, e por que eu falo auditoria? Eu até brinco. Quem está pensando em fazer auditoria é quase que um curso à parte da contabilidade, né? Porque a auditoria ela tem toda uma roupagem própria e até um caminho a ser trilhado próprio, que é muito parecido com os advogados, né? De você começar como trainee, depois você vai subindo, aí a partir de determinada data, ou você vira sócio do escritório, ou você sai, né? Que é o que os advogados costumam fazer. Então, e a auditoria, eu pergunto, a senhora conhece auditores que são bem-sucedidos financeiramente? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. A auditoria é um campo muito rico na contabilidade. E está aí o professor Valdir para não mentir. Né? Então, aqui quando as pessoas pensam, mas contabilidade dá dinheiro? Dá dinheiro sim. E a auditoria é um campo muito fértil nesse ponto. Aí nós temos outro ponto, pelo que a senhora já falou, então, a senhora trabalha com perícia, né? É isso, professora? Sim, já tive algumas indicações, Hugo. O meu município é muito pequeno, né? E o próprio magistrado ele fazia algumas indicações de trabalho, né? Eu até sempre coloco, nós falamos esses dias na universidade que eu trabalho, uma live com meu colega, parceiro, né? Do CRC, e ele me ajudava bastante nesse processo. E é uma área assim que requer muito, e a gente aprendeu bastante. E o Fabiano, ele foi de excelência. O meu colega, eu acredito que ele está aí assistindo a gente, viu? Se for o Fabiano que eu estou pensando, ele é excelente mesmo. Não sei. Ele é conselheiro também. Então é o Fabiano que eu estou pensando. Já tive a oportunidade de estar com ele já. É ótimo, de fato. Um abraço para o Fabiano. Então, o perito, por exemplo, o perito contábil já é uma área ainda mais diferente, né? Onde a pessoa vai trabalhar, igual a senhora falou, com o juiz, né? Vai fazer cálculos em processos judiciais para auxiliar na decisão do juiz no caso. Então, aí vai haver as indicações de juízes e tudo mais. Ou seja, é uma área bem específica, né? Assim como também o controller. Quando eu falo em controller, aqui eu falo até a cereja do bolo em relação à remuneração. O controller vai ser aquele profissional mais gerencial, mais estratégico em relação à tomada de decisão e também em relação ao aspecto de redução de custos, de otimização do lucro. Então, o controller, eu conheço alguns controllers, poucos, e que ganham salários aí acima de 20 mil reais fácil. Né? Então, é uma área que é oriunda da contabilidade. Também, se a pessoa quiser entrar numa área, mas não gosta de nada disso que a gente falou, ela pode trabalhar na área pública, por exemplo, que é uma contabilidade de fato única, que não tem nada a ver com a área privada, e que ela vai ter um mundo próprio lá na área pública. E que tem concursos, que são vários, né? E que pagam muito bem. E se as pessoas forem olhar nos editais, a maior quantidade de vagas que costumam ter é vagas para o pessoal do direito e da contabilidade, né? E sem contar que as pessoas elas podem trabalhar em ramos específicos. Por exemplo, eu conheço um grande amigo meu, tem um escritório que só atende clínicas de saúde. Ele não aceita pegar, por exemplo, empresas comerciais.
Ele não aceita pegar indústrias. Ele só pega clientes do ramo da saúde. Ou então escritórios que só trabalham com empresas de engenharia. Ou então empresas... Diga. Hein, professor Hugo, hoje, mais cedo, o SESCOM promoveu um evento também, uma live que eu tive participando com o Caio, onde ele fez essas colocações, né? Que o contador, ele não advém de todo o conhecimento, né? Muitos focam na área pública, na área de perícia, na área de auditoria, muitos trabalham em 2 ou 3 ou até mais áreas, mas alguns focam só naquele específico. Né? E o pessoal da área pública, principalmente nessa época agora de eleição, foca muito, né? Necessita muito de um trabalho bem desenvolvido, né? Uma prestação de conta, porque não adianta também o candidato ganhar a eleição se ele não tiver por trás alguém habilitado para prestar, né, esse serviço com excelência. Só colocando também, professor, o professor Valdir colocou que o Fabiano vai estar mediando uma live, né? Vai estar participando de uma live sobre perícia, né? Que é um momento único. Ele é uma pessoa que eu tenho grande carinho, admiração, porque nada vale, como eu relatei para você no início da palestra, se a gente não compartilhar esse conhecimento, né? E eu não tinha muita intimidade com o Fabiano, quando eu passei uma mensagem, me dá uma ajuda aqui nesse processo, como que é a questão das petições, né, de honorários, e ele me passou um material e contribuiu comigo até o final do processo, e isso é muito gratificante. Então, não vamos perder, não, já está agendada aqui a live do Fabiano. Ótimo, eu quero mandar professora. Um abraço, com a sua permissão, que tem um colega, o Anderson, ele é lá do Paraná, e está assistindo nossa live, viu? Pediu para estar mandando um abraço para ele. É uma pessoa também que ele se espelhou, mandei lá o link do seu canal, ele já se espelhou em você para estar passando material informativo, está sempre prestando essas informações de forma gratuita e com excelência, com qualidade. Perfeito, professor. Agradeço muito. Um abraço aí para o Anderson e um abraço novamente para o Fabiano, que realmente é uma pessoa muito boa. Tive com ele algumas vezes e sempre, algumas vezes que eu digo é um fim de semana, mas ele sempre foi muito prestativo e atencioso. E a senhora, então, já deu essa dica já da live com ele, né, que ele vai mediar. Então, muito bom. O pessoal aí que está assistindo já agenda mais essa live, tá? Vai ser outra live de excelência. E aqui, a dia senhora... 29, viu, professor Hugo? No dia 29, o professor Valdir colocou para a gente aqui nas mensagens. Então, na quinta-feira, perfeito. Então, pessoal, a professora Valdinéia já falou muito bem, ó. São áreas, o contador ele não precisa ser especialista em tudo, até porque a contabilidade é tão vasta que não tem como ele ser. Então, ele pode atuar em áreas tão distintas. Se a pessoa falar, eu não quero fazer contabilidade para trabalhar em escritório. Vocês viram a quantidade de opções que a pessoa pode trabalhar com contabilidade? E muitas pessoas ainda ficam com a dúvida na cabeça. Será que dá dinheiro? Será que o mercado de trabalho ele tem capacidade de absorver, né, essa mão de obra? Né? Exatamente. E nós sabemos que a contabilidade ela é uma das profissões que está em alta, né, professora? Verdade, Hugo. E, professora, aí como a senhora até já deu aquele spoiler, né? Eu trouxe, tá? Explicar, então, nessa minha fala, nesse meu preâmbulo, que até está extenso demais, mas já estou terminando, sobre a desvalorização do contador em relação aos seus parceiros, como advogados, médicos, engenheiros, etc. E aí eu trago 2 explicações para essa desvalorização. A primeira é o contexto cultural. Então, eu bato nessa tecla. A própria sociedade, ela tende a espelhar essa visão periférica do contador. Então, eu até brinco, porque eu via muita novela. Até poucos anos atrás, eu assistia muita novela. Sempre fui de assistir novela. E na novela sempre tinha os mocinhos. E os mocinhos sempre eram empresários, médicos, advogados, e eu nunca vi um mocinho contador, por exemplo. Né? Então, nesses aspectos que a gente consome na nossa cultura,
aquilo já vai começando a influenciar. Se eu estou assistindo alguém, eu vou me espelhar naquela novela, e aquela novela sempre mostra que os bem-sucedidos são advogados, são médicos, são engenheiros, eu vou querer ser como eles, né? E não como contador. Então, aí já tira do foco aí, né, a área contábil. Exato. Professor Hugo, o professor Valdir nos colocou aqui, né, a sua origem, a questão do seu pai, que é um excelente profissional. Então, vem daí essa vontade de ser contador, né, de trabalhar nessa área que requer tanto conhecimento, né, essa educação continuada? Fala um pouquinho aí na sua colocação, por gentileza. Perfeito. Então, até meu pai, ele está assistindo a gente, né? Até mando um abraço grande para o meu abraço pai. para ele, viu? Qual o nome, Hugo? José Walter. José Walter, né? Um grande abraço, viu? Muitíssimo atuante na classe, tanto no sindicato quanto aqui no CRC, sempre presente, buscando se informar, buscando se atualizar, e de fato ele foi a pessoa que eu me inspiro, sempre foi o contador com que eu me espelhei, e se eu for metade do que ele foi, já está muito bom. Não, então, com certeza é com excelência também, assim como você. Então, é um grande espelho, né, uma grande motivação. É só dando uma colocada, né, quando fala em família, em criança, eu tenho uma sobrinha, ela está assistindo a gente, a Isamara, ela trabalha em Goiânia, está concluindo esse ano, né, já se preparando para o exame, e está assistindo a gente. Eu quero mandar um abraço para ela, e eu sempre falo, olha, não foi a tia que induziu, né, mas ela se espelha muito em mim, né, nessa busca de contribuir, porque eu sempre acreditei que a gente pode transformar a nossa cidade, nosso estado, nosso país através da educação, e eu prego muito isso. E também um abraço, que eu quero que você manda para os meus alunos aí, a Cleonice, o Lucas, tem bastante gente assistindo aí que eles já estavam todos empolgados para essas suas informações, né? Continue aí com a gente, viu, pessoal? Os nossos conselheiros, colegas, né? Eu vi aqui o Henrique, né? Um grande abraço para todos, o Aurélio, Marcos, tem bastante gente, viu, Hugo? Tá todo Olha mundo só, aí que coisa ansioso. boa. Então, um abraço grande aí para todos os seus alunos, para a Cleonice, para todos eles e para todos que estão acompanhando nossa live, tá? E antes que vocês já estão se questionando, né? E cadê as habilidades? Eu já vou chegar nelas. É porque o assunto está tão bom, né, professora? E a gente começa... Tem que marcar outra live, né? Mas eu já vou chegar nas habilidades. Eu só quero fazer esse preâmbulo que agora já passou de preâmbulo, né? Já me estendi um pouquinho, mas já vou terminar, para ir ao ponto. Porque eu tenho esse defeito de ser um pouquinho prolixo. Eu vou falando, mas podem ficar tranquilos que eu vou chegar já nas habilidades. Mas explicando essa justificativa cultural, que eu disse que até nas próprias novelas, nos próprios filmes que nós consumimos, né, onde o contador nunca é mostrado como protagonista, como bem-sucedido. Eu lembro de uma novela, e que essa novela passou agora, foi a Fina Estampa, que foi reprisada agora na Globo, onde nós tínhamos o Caio Castro, que era protagonista, que era médico, né? E nós tínhamos o Eric Johnson, que era o contador. Aí, se alguém assistiu a novela, até sabe, o Eric Johnson era chamado de gigante, de uma forma meio pejorativa, porque ele é baixinho, então o apelido era gigante. Era aquele ar mais malandro, não tinha tanta formalidade, não passava tanta credibilidade, mas ele era o contador. Então, até uso isso para ilustrar. Quem está assistindo a novela, as crianças veem o médico, bem-sucedido, aquele cara inteligente, o Caio Castro, um galã, e o gigante, tratado de uma forma pejorativa como contador. Então, isso demonstra, isso ilustra, né, essa minha justificativa da base cultural. Enquanto temos também o contexto histórico, como a senhora muito bem falou, né, onde o contador ele era, primeiramente, chamado de guarda-livros. E ele não tinha um papel tão gerencial como ele tem hoje, né? Então, quando a gente ouve assim, o contador é o guarda-livros, a gente não dá tanta importância, né? Até pelo próprio nome. E aí, depois, a contabilidade sofreu algumas revoluções, né? E aí, hoje, nós já temos uma visão mais clara.
Mas o ponto que eu advogo aqui é justamente que essa visão mais clara que nós temos do papel do contador para com as empresas, para com o governo, para com o público, até porque são vários os clientes, os players, né, que a contabilidade atende. Então, para que essa importância ela seja mais difundida. Tá? Um outro ponto aqui, isso que eu só queria para terminar, é falando, por exemplo, de uma das revoluções, é o aspecto do curso técnico. E eu sempre bato na tecla, eu nunca e jamais desmereço os técnicos em contabilidade, jamais. Mas é uma das mudanças que nós estamos vendo até recente, onde nós tínhamos a contabilidade, o contador, que é um curso superior, que a pessoa tinha que fazer 4 anos, e o curso técnico, onde a pessoa faz 2 anos, metade. E ele podia atuar da mesma forma que um contador. Então, isso já foi o quê? Extinto na forma de quê? De igualar. Olha, eu quero que agora todos os profissionais de contabilidade, eles façam o curso de 4 anos. Né? Então, jamais desmerecendo o técnico, até porque é um direito adquirido, né? E temos técnicos excepcionais, eu conheço vários, né? Mas isso já é uma mudança que ela é relativamente recente e que já vai o quê? Já mostrando já que a contabilidade agora ela está o quê? Ela está como posso falar, formalizando, né? Ela está começando a ter uma robustez maior. E aí, um outro ponto, se a senhora quiser, inclusive, me interromper, pode falar. Como eu disse, eu sou prolixo, eu vou falando. Não, mas... continua, tá bastante. Só mandar um abraço para o presidente Rangel, que está nos acompanhando, viu, Hugo? Um abraço. Que não mede esforços em busca de compartilhar conhecimento e defender também a classe contábil, buscando, assim, né, essas melhorias. Sem dúvida, sem dúvida. É um grande incentivador. De fato, essa gestão dele revolucionou o aspecto da aprendizagem trazida pelo Conselho. Sem dúvida, eu tenho que parabenizar. E, professora, um outro aspecto, e esse eu bato na tecla porque ele ainda é muito presente, que é o aspecto da contabilidade fiscal. E por que eu falo isso, da contabilidade fiscal? Porque até hoje, muitos contadores, eles trabalham apenas fazendo o quê? Apurando os tributos, né? Gerando as guias e mandando para os clientes. Exato. Então, às vezes, quando o contador, como que eu posso falar? Ele se diminui no aspecto de deixar o seu trabalho apenas para gerar guias, até os clientes, eu já ouvi várias vezes, por exemplo, os clientes falando assim, mas já vem o contador mandando guia. Como se manda guia, né? Nos coloca dessa forma. Exatamente, como se nós fôssemos os vilões que falássemos, olha, agora eu vou mandar aquela guia e com imposto alto aí para vocês. E fosse responsável, né? Até pelo valor, né, Hugo? Justamente, né? Eu já ouvi várias vezes, eu imagino que a senhora também, do cliente ligar e falar assim, nossa, mas o imposto está alto demais, por que você mandou um imposto alto desse? Sendo que nós não mandamos nada alto, né? Nós apuramos de acordo com os dados levantados. Mas o problema é que o interesse é reduzir de forma lícita, né, Hugo? Exatamente. Tendo um conhecimento de apurar de uma forma detalhada, com os abatimentos necessários. E perfeito, que é a chamada elisão fiscal, que é você trabalhar de forma a reduzir os tributos de uma forma legal, perfeito. Mas o problema é que quando nós ficamos voltados apenas para essa parte de apurar impostos, de apurar os tributos e mandar para os clientes eles passam ao quê? A não nos respeitar da forma que deveria. Por quê? Nós não mostramos nada além disso. Então, isso cabe a nós, eu já vejo, principalmente nesses últimos anos, que os contadores, eles estão buscando cada vez mais mostrar o valor, justamente, igual a senhora disse, no aspecto de apresentar planos para redução de carga tributária, de apresentar informações para que os clientes consigam tomar decisões, para apresentar informações até gerenciais, né? Coisa que até há pouco tempo atrás a gente não via muito, né? O contador passar para o cliente, olha, analisando o seu estoque, determinados produtos eu percebi que eles estão mais encalhados,
Já outros produtos eu percebi que tem uma saída maior, que é aquela coisa do custeio ABC, onde o computador ele consegue visualizar aquilo que dá retorno para o cliente. Ou então o contador consegue passar a margem de retorno, né? A liquidez corrente, a liquidez geral, uma liquidez seca, né? Os indicadores. Quando o contador começa a trabalhar mais com indicadores, pegar aquela demonstração contábil, aquele balanço, aquela DRE, e começar a analisar e extrair informações a partir dali, é onde eu vejo que ali abrilhanta a profissão, né? Onde o contador ele passa a ser deixa de ser somente operacional, porque a operacionalidade ela tem que ter, né? Tem que existir, porque nós temos que continuar mandando os tributos, mandando os impostos para os clientes, mas nós temos que oferecer... mais consultivo, né, professor Hugo? Exatamente. Se torna mais consultivo. Se torna, que é a palavra que eu gosto de usar, se torna mais valoroso, onde nós conseguimos entregar valor naquele serviço, para o cliente justamente saber que ali tem alguém que vai conseguir orientar ele. E a pandemia, eu lembro de uma live, a primeira live que o CRC fez do professor Rangel com o professor Vicente Sevilha, que eles falaram muito isso, né? A contabilidade, a pandemia, ela veio para deixar muita gente em casa, diminuir o ritmo, e com os contadores foi o contrário, né? O ritmo aumentou absurdamente, várias mudanças, várias medidas provisórias que nós tínhamos que interpretar, tínhamos que passar para os clientes. Então, a pandemia, eu acho que ela foi meio que uma mudança de chave para os clientes verem da importância das nossas informações, né, professora? Exatamente, professor Hugo. Foi um momento de mostrar que a gente não ficava lá chorando, né? Mas a gente estava lá mostrando que a gente podia vender o lenço, incentivando o nosso cliente, que muitas vezes tiveram que reduzir, né, funcionários. E eu falo que nesse momento de pandemia, a gente nunca sabia nada, né? Porque assim, está sempre estudando. Vinha uma medida provisória, no outro dia já tinha alteração, vinha um decreto. Então, assim, realmente é o que o Conselho prega, essa educação continuada, né? De não se acomodar, mas estar em busca, né? Através de um evento grandioso, Lucas ou Hugo, porque eu estou amando, né, passar essas informações juntamente com você, compartilhar, e sei que está bastante pessoas aí assistindo, e tenho certeza que vão sair daqui com uma bagagem muito maior. Vou mandar um abraço para o Marcelo Cordeiro, né, o vice-presidente do Conselho, que é uma pessoa de excelência, que defende a classe contábil, está sempre prestando um serviço de qualidade. Um grande abraço, Marcelo. Então, para eu não me estender tanto, já chegando nas habilidades, para finalizar, eu estou aqui apontando, né, porque eu gosto de fazer essa análise crítica do porquê que o contador, a contabilidade ainda não está na prateleira das grandes profissões. Aliás, não é vista na prateleira das grandes profissões, porque, para mim, ela está, sem dúvida nenhuma, né? Um outro ponto é justamente a parte de se apresentar, e isso vai estar atrelado a uma das habilidades que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que é justamente a imagem que nós transmitimos, né? Então, nós muitas vezes vemos escritórios de advocacia bem suntuosos, e aqui eu não estou nem precisando falar igual o escritório do Djalma Araújo, eu acho que era Djalma Araújo, que é aquele advogado que passou na televisão, mostrando justamente do luxo do escritório. Não é isso. Mas escritórios, a gente sempre vê muito bem construído, uma roupagem moderna, os letreiros sempre limpinhos. Então, nós percebemos a diferença entre um escritório arrumado e um escritório não arrumado. E nós sempre pensamos, né, que um escritório moderno, aconchegante, é um escritório de advocacia. E tratamos até que um escritório de contabilidade é aquele escritório bagunçado, cheio de papéis, né? O contador, eu já ouvi várias vezes, algumas pessoas até falando, contador fica com a mesa cheia de papel, fica tudo bagunçado. Então, até cabe a nós, e nós estamos fazendo isso, até porque por causa da revolução do SPED, né? Onde cada vez menos nós temos papel para lidar, o que é excelente, né? Então, cada vez mais as nossas mesas estão arrumadas, nosso escritório ele está arrumado, justamente porque essa imagem
ela ajuda na construção da visão que as pessoas têm da nossa profissão. Professora, sim. Posso passar? Eu até vou dar uma adiantadinha aqui. Eu até vou dar uma adiantadinha aqui, para começar, de fato, agora nós falarmos sobre as 5 habilidades que todo profissional tem que ter, né? E se tivermos tempo, depois eu volto e apresento. É só para eu trabalhar com uma margem de segurança, eu já vou começar a falar, então. Pessoal, e agora, então? Eu terminei o meu preâmbulo gigantesco. Por quê? Porque eu quis expor justamente a desvalorização do contador, da classe contábil, e apresentei alguns motivos, sejam eles históricos, sejam eles culturais, e algumas formas que nós podemos fazer para mudar isso, né? Por exemplo, nesse último slide que eu passei, até a imagem do nosso escritório, da nossa vestimenta, o contador ser, o jeito dele tratar o cliente. Mas aonde, agora eu quero chegar no principal da nossa live, que é apresentar para vocês o conjunto de habilidades. Afinal, eu falei tanto dos problemas do contador, né? E quais são, então, as habilidades que todo profissional de contabilidade ele precisa ter para ele ser considerado como um profissional qualificado? Então, essa resposta eu tenho que tirar dos órgãos oficiais. Eu vou ter que tirar o quê? Do IFAC, né? Que é a Federação Internacional de Contadores, que ela publicou a IS3, e a IS3, ela definiu um conjunto de habilidades que o contador deve possuir para atuar na área contábil de forma qualificada. E ela definiu 5 habilidades, ou seja, para considerar o profissional de contabilidade como um bom profissional, um profissional qualificado, o IFAC ele entende que o profissional ele tem que ter 5 habilidades, que são elas, pessoal, habilidade intelectual, eu vou voltar aqui, habilidade intelectual, habilidade técnica e funcional, habilidade pessoal, habilidade interpessoal e de comunicação e a habilidade organizacional. E é claro que eu vou explicar sobre cada uma delas agora para vocês. Mas onde que eu quero resumir? Então, o IFAC, que é o órgão internacional, não sou eu, não é a professora Valdineia, não é o professor Valdir. É o conselho. Não é o conselho, é o órgão internacional de contabilidade, que ele está falando que são essas as 5 habilidades que todos os contadores têm que ter para o quê? Para serem profissionais qualificados. Então, falando sobre a primeira dessas habilidades, falando sobre a habilidade intelectual. O que consiste na habilidade intelectual? Então, a habilidade intelectual, ela consiste em avaliar uma informação, analisar as alternativas, para que ele possa chegar a conclusões bem fundamentadas. E eu vou exemplificar agora para vocês. Por exemplo, vocês já ouviram falar, eu imagino, sobre aquele tipo de pessoa que é um analfabeto funcional. O que isso quer dizer? A pessoa ela lê, ela consegue ler, mas ela não consegue interpretar. Porque não basta só ler, você tem que ler e tem que interpretar. E para os contadores, você tem que ler, tem que interpretar e tem que tomar decisão, né? Então, eu dou vários exemplos em relação à pandemia. Quando foi publicada, por exemplo, a medida da MP 936 ou da MP 927, da prorrogação do FGTS, o contador ele não teve que passar para o seu cliente as possibilidades que aquela medida provisória ela trazia, ou seja, o contador ele tinha que filtrar a informação e tinha que passar de uma forma customizada, ou seja, de uma forma individualizada para cada cliente, porque cada cliente ele estava, né, com necessidades singulares, com necessidades específicas, e principalmente que a pandemia afetou de forma diferente cada ramo de atividade. Então, a habilidade intelectual consiste em você saber ler, saber interpretar o que está acontecendo, principalmente em relação às legislações, e conseguir passar para o seu cliente o que aquela legislação traz e qual que é a melhor forma dele seguir. E aí nós até voltamos no aspecto da elisão fiscal que a senhora mencionou.
Então, peraí, nossa, eu vou abrir uma empresa de fármaco. O meu cliente vai abrir uma empresa, uma farmácia, por exemplo. Peraí, será que é mais vantajoso ele optar pelo lucro presumido, pelo simples ou pelo lucro real? Eu não posso simplesmente falar, opta pelo simples, que é o que todo mundo faz. Quando eu digo todo mundo, Isso, mas tem assim, que a ser. maioria. Né? Não, você tem que fazer um estudo. Peraí, são produtos monofásicos, esse produto ele vai ter qual incidência de tributo? Qual é o benefício fiscal que a legislação me dá sobre esse tributo? Tem incidência de PIS e COFINS? Peraí, em relação a qual a quantidade de empregados que ele tem? Porque dependendo da quantidade de empregados, às vezes, se for pouco, compensa a gente colocar ele no lucro presumido, porque vai ter tal e tal benefício. Mas isso só é possível a partir do quê? Da habilidade intelectual do contador. De Então, a habilidade realizar esse planejamento, né, Hugo? de realizar, de entender as possibilidades, as cartas na mesa, de fazer essa leitura das cartas na mesa, e quando eu digo das cartas na mesa, geralmente quem coloca as cartas são os órgãos regulamentadores, né, os órgãos legislativos, né, que dão as cartas, dão as legislações, as medidas provisórias e as PECs, e nós sabermos interpretar e sabermos qual vai ser mais vantajoso para o nosso cliente. Então, o resumo dessa habilidade é você conseguir ter uma análise crítica e pensamento inovador para resolver problemas e recomendar soluções. Então, essa é a primeira das habilidades, habilidade intelectual. E aqui, eu até volto no aspecto, muita gente fala assim, eu não vou fazer contabilidade porque eu não gosto muito de ler. Então, você está no lugar errado, porque contador tem que ler muito, tá? Bastante. Ler e interpretar, como você bem colocou, né, professor Hugo? Exatamente, não basta ler, tem que ler, tem que interpretar e tem que passar para o seu cliente a melhor posição. A segunda habilidade é aquela habilidade que ela é a mais inerente à contabilidade, que é a habilidade que nós aprendemos na faculdade, a habilidade técnica, né? Então, quando nós estamos na faculdade, nós aprendemos a contabilizar, nós aprendemos a fazer uma depreciação, uma amortização, um impairment, né? Então, nós conseguimos ter o domínio sobre os preceitos da contabilidade. Então, esse domínio técnico está na segunda habilidade, que é a habilidade técnica, que é o quê? É o contador ter o conhecimento técnico e específico da contabilidade que ele aprende na faculdade. Então, é o contador conseguir ter domínio das normas contábeis e saber aplicar essas normas, além de chegar ao objetivo da contabilidade, que eu bato na tecla, e é gerar informações para a tomada de decisão dos seus clientes. Né? Então, a habilidade técnica eu nem tenho muito aonde adentrar, porque é justamente aquilo que você aprende na faculdade, e eu até abro um parêntese grande aqui, que você aprende e que você vai colocar em prática da forma correta, né? Porque nós temos que seguir de forma correta para atuar na profissão. Posso passar, professora? Sim, fica à vontade, tá ótimo. Mandar um abraço, Hugo, para minha mãe. Minha mãe aderiu à tecnologia, está aqui nos acompanhando. As minhas amigas Marilza, Vilma, Gardênia de Rio Verde. Eu falo tanto que é importante nessa interação através das lives. A gente tem gente aqui de vários estados, né? Buriti Alegre, a minha amiga Marilza, Rio Verde, e muitos outros, né, estados que estão aqui nos acompanhando. A Nossa, que tecnologia é ao bom. nosso favor. Sem dúvida. Então, um abraço aí para a mãe da senhora e para todas as amigas aí. Obrigada. Pessoal, então, a terceira habilidade, já falei de duas, né? Vamos só relembrar. A primeira é a intelectual, de você conseguir ler e interpretar. A segunda habilidade técnica, que são os conhecimentos que você aprende na faculdade, os conhecimentos técnicos da profissão. E a terceira é a habilidade pessoal. Aqui você esquece faculdade. Quando eu digo em habilidade pessoal, não estou dizendo em relação à faculdade. Eu estou dizendo nas habilidades intrínsecas à sua pessoa, à sua personalidade. Então, consiste nas habilidades e atitudes do profissional, você como pessoa, compreendendo o quê? Autogestão profissional para atribuição de prioridades, para o cumprimento de prazos e metas, avaliação de feedbacks dos outros. Então, eu conheço contadores que perdem o prazo, por exemplo. A empresa precisa de tal informação e o contador fica protelando,
porque ele não sabe gerenciar a sua... É uma falha pessoal, nem é uma falha técnica. Ele não sabe gerenciar a sua rotina, a sua agenda, para conseguir atender aquela demanda a tempo. Ou então, a pessoa ela se nega a ouvir feedback dos outros. Quando outra pessoa faz uma crítica, ou então dá um conselho, a pessoa fecha os ouvidos. Por quê? Porque a pessoa é mais cabeça dura. Então, a habilidade pessoal, ela consiste justamente em você conseguir estipular prazos para você fazer tais coisas, estipular metas, você estabelecer cronogramas, fluxogramas. Por exemplo, a gente chega em um escritório, tá todo mundo fazendo tudo. Opa, peraí, como que dá para consertar isso? Eu consigo ter melhorar a gestão, eu posso até aprender, estudar, me capacitar para conseguir melhorar a gestão aqui. Eu vou dividir em grupos, né? As pessoas em etapas. Então, é a autogestão que a pessoa tem que ter para atuar na profissão. Para não vir até transtorno, né? Questão dos pagamentos, esse agendamento, né? Esse cuidado, porque depois a consequência dói no bolso, né, professor? Nossa, e como? A pessoa, por exemplo, já pensou, ela perdeu o prazo para pedir a opção no Simples Nacional? Ixi, nossa, esqueci, passou mais de 30 dias que saiu a inscrição e ainda não pediu o prazo. Aí você vai ter que ficar com aquela empresa em um regime que certamente seria menos vantajoso até o final do ano, porque você perdeu o prazo para pedir a opção. Então, são essas coisas que tem que tomar cuidado, né, professora? E até, inclusive, perder cliente, né? Porque, às vezes, você é um profissional extremamente técnico, você sabe toda a legislação possível, sabe fazer toda a contabilidade, sabe ler, sabe interpretar, mas você não sabe o quê? Não sabe conseguir passar isso para frente, né? Você não consegue se organizar e aí você vai ter um insucesso. E a terceira e a quarta habilidades, elas são muito relacionadas. Porque a terceira habilidade pessoal, que é da autogestão, você estabelecer metas e prazos, você conseguir ouvir o feedback dos outros para melhorar a forma com que você está agindo. E a quarta habilidade é a habilidade interpessoal e de comunicação. Ou seja, a habilidade do contador para com as outras pessoas e os outros profissionais. E aqui nós batemos em uma tecla que eu sempre ouvi, que o contador ele é ruim de falar, o contador ele é ruim de se expressar. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Opa, eu até critico muito, e isso até falando um pouquinho só do meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube, eu sempre busco fazer o quê? Vídeos rápidos e sucintos, objetivos. Então, acho que se eu for dizer... O meu diferencial, não tem nem edição os vídeos, mas eu falo sempre de forma direta o que eu me proponho. É justamente o contrário que eu estou fazendo nessa live, né? Que na live eu tô sendo muito... É bem positivo, ou só fazendo uma colocação a respeito dos seus vídeos, é bem positivo, até tinha uma mensagem lá que eu achei super interessante, onde a participante falava assim, nossa, eu demorei anos para entender, e agora você me explica em minutos, né, de uma forma clara e objetiva. E realmente é assim o que você passa lá. Mas não, aqui tá pontuando muito bem, pode continuar, tá excelente. Bastante participante. A minha família tá toda aqui, viu, Hugo, assistindo a gente. Coisa boa. Né? Minhas amigas lá de Porangatu, contadoras também, que acompanham aí o seu trabalho, o trabalho do CRC. Olha só, um abraço aí para todos de Porangatu, então. E, professora, então, nesse ponto, eu bato nessa tecla, até porque eu acho que você tem que saber o conhecimento, mas justamente a gente está num ambiente tão competitivo que você, de fato, vai ter que ter várias habilidades. Então, não basta só você saber, você tem que saber e você tem que saber passar, você tem que saber se comunicar com os demais. Então, por exemplo, em um escritório onde você tem lá vários subordinados que vão prestar prestar serviço para você, o que adianta você ter várias pessoas se você nem sabe o que você consegue pedir para elas, se você nem consegue estipular diretrizes, né? Então, essa forma de comunicar, ela é extremamente importante. Eu sou muito crítico, então, eu até estava falando da forma com que os médicos, da linguagem de médicos e advogados.
no sentido de usarem uma linguagem muito coloquial, uma linguagem muito inerente ao nicho deles. Né? Quando a gente está falando com um médico, o médico fala que você está com um enfisema de grau 5 no metacarpo, eu estou só fazendo digressão aqui, mas começa a usar linguagem técnica que ele sabe que a gente não consegue interpretar, que a gente não consegue entender. Da mesma forma, um advogado. Então, o contador, o que eu sempre viso é usar a linguagem mais simples possível, que beira a informalidade. Eu não estou dizendo aqui para usar gírias ou coisa do tipo, mas eu estou dizendo para usar linguagem simples, que o seu cliente vai saber entender. Eu até vou dar um exemplo, por exemplo, cliente, você ainda não me mandou os arquivos XML. Se você não me mandar, eu não vou conseguir fazer o SPED de contribuições e nem a DCTF. O que o seu cliente sabe de SPED de contribuições ou de DCTF? Ele não sabe nada disso. E ele nem tem a obrigação de saber, porque se ele soubesse, a gente nem tinha função, né? Mas então, por que você, ao invés de falar... Sim, exatamente. Por que ao invés de você falar essa linguagem técnica, né? Porque o SPED, a SF, ela teve um retorno aqui, que o balanço do terceiro trimestre não está passando. Por que você não fala simplesmente, preciso do XML? Porque nós temos obrigações para com o governo, que essas obrigações elas terminam no dia 20, e se você não me mandar, você vai receber multa. Eu falei a mesma coisa, nem entrei em detalhes de que obrigações ele está falando, porque muitas vezes nem é interesse do cliente ele saber disso, né? Só que eu disse a mesma coisa. Então, o que eu prego sempre é a forma mais simplificada de linguagem, de comunicação. E até porque nós estamos cada vez mais relacionados com profissionais de áreas distintas, né? Até eu sou especialista aqui no E-Social, eu sempre dou muitos cursos de E-Social, e eu até falo, por exemplo, no E-Social, nós temos agora na saúde e segurança do trabalho uma nova era onde nós vamos ter que conversar de uma forma muito fluida com profissionais da área da saúde, com técnicos do trabalho, com engenheiros do trabalho. Então, nós temos que conseguir traçar um canal de comunicação. Não adianta nada usar uma linguagem formal e técnica daqui, ele usar uma linguagem formal e técnica dali, porque o diálogo não vai sair. Então, a gente tem o quê? A gente tem que saber dar um passo para trás e começar a conversar de forma clara, tá? Entendível, né, para o nosso cliente, porque muitas vezes ele fica até constrangido, professor Hugo, de perguntar novamente, não, mas o que você quis dizer, né? Então, assim, a gente colocando de uma forma coloquial, né, culta, mas entendível, que ele vai saber passar essas informações. Não, você está querendo isso. Já aconteceu muitos casos de alguns clientes falarem, nossa, eu estava no colega de vocês, mas eu não consegui entender, você me explica isso? Não, pode ir lá que ele vai te falar, né, de uma forma mais entendível, né, que você consiga desenvolver, né, o que está sendo pedido. Perfeito, professora, perfeito. Então, pessoal, eu já passei 4 habilidades, né? Só para recapitular, habilidade intelectual, de você conseguir ler, interpretar e passar isso, ter uma análise crítica. Habilidade técnica, que são os conhecimentos técnicos que você aprende na faculdade. Habilidade pessoal, que é a habilidade sua de autogestão. A sua forma, por exemplo, de se vestir, a sua forma de ter a sua agenda, de fazer a sua agenda, a sua forma de saber ouvir críticas para melhorar. Aqui, a quarta habilidade, a habilidade interpessoal de comunicação, que é a habilidade de você saber se comunicar com seus subordinados, com seus clientes, com os outros profissionais. E a última habilidade que eu vou passar para vocês é a habilidade organizacional, que é a habilidade gerencial. Então, essa habilidade ela se relaciona na análise das informações escrituradas na contabilidade para fins de tomada de decisão. Então, na habilidade 2, que é a habilidade técnica, eu aprendo a fazer um balanço patrimonial, por exemplo. Eu aprendo a fazer uma DRE, por exemplo. Na habilidade organizacional é onde eu vou pegar
essas ferramentas que eu construí, né? Essas estruturas que eu elaborei, e eu vou o quê? Analisar. Justamente para o quê? Para dar para o cliente subsídio para que ele consiga tomar decisão a partir dali. Né? É onde que eu já falei dos indicadores, onde eu vou falar, olha, às vezes o seu passivo não circulante, ele tá muito pequeno, seu passivo circulante está maior, ou seja, suas dívidas de curto prazo, elas estão muito maiores do que as de longo prazo. Não é melhor você tentar renegociar, aumentar isso para longo prazo, porque aí o seu caixa vai ter um fôlego a mais? Ou seja, conversar isso a partir da análise que você fez, só que de uma forma mais clara. Então, o resumo dessa ópera que eu disse é que o contador ele tem que saber, infelizmente ou felizmente, ele tem que saber os princípios técnicos da contabilidade, ele tem que saber ler outras coisas que não são de contabilidade, como, por exemplo, economia, legislação, o PIB está de tal forma, o governo vai lançar tal medida. Ele tem que saber se gerenciar em relação à gestão própria, ele tem que saber se comunicar e ele tem que saber o mais importante, que é entregar valor. E ele só consegue entregar valor por meio de informação. Nós ouvimos muito, muito batido na tecla que a informação é o bem mais precioso de hoje em dia. E o contador, ele vende alguma coisa? Muita gente não sabe, mas o contador vende informação. O contador ele não está lá para enviar guia. Isso é operacional. Isso é uma coisa à parte, assim, que todo mundo faz, mas é como se fosse automático. Os sistemas hoje já importam um XML, já apuram um tributo e já enviam já no e-mail do cliente, né? Você vai ter tempo para fazer mais, para vender a informação. E para finalizar, professora, eu até queria passar só essa imagem aqui, que é a imagem do Rei Leão. Eu já li que é um livro maravilhoso que fala sobre o jeito Disney de conquistar clientes. Eu até indico, eu li o livro, eu assisti. Excelente. A senhora leu também? Excelente. Eu já assisti uma palestra. Ótimo. Então, eu assisti uma palestra de um rapaz lá de Santa Catarina, que ele é o responsável pela intermediação nos aspectos da Disney aqui no Brasil, e ele contou curiosidades assim absurdas, né? Por exemplo, do filme do Rei Leão. Né, professor? Encanta, forma... justamente. O que o livro nos diz, de forma bem resumida, né? Porque não basta apenas você entregar valor, você tem que superar a expectativa do cliente, né? Então, se o cliente está com uma expectativa que você tem um bom serviço, você, na verdade, tem que superar essa expectativa, entregar um excelente serviço. Então, isso de fato é maravilhoso para nós, porque nós aprendemos. E aqui eu trouxe essa imagem do Rei Leão, porque nessa palestra, ele até comentou do caso do vice-presidente, do presidente da Disney, na época do lançamento do Rei Leão, que ele foi revisar o filme, e aí ele olhou uma das plantinhas que estava lá no final, e ele achou que aquela plantinha, ela estava com um designer muito ruim, uma plantinha, um galinho de árvore que estava no final, fazendo parte do cenário, estava com um aspecto ruim. E ele atrasou o lançamento do filme justamente porque ele pediu para refazer esse pequeno ponto. Ou seja, era algo que ninguém ia perceber, ia passar batido, algo que estava lá no final, mas ele insistiu e falou, não, eu quero entregar aqui a perfeição, né? Eu quero entregar... A riqueza de detalhes, né, professor Hugo? Exatamente. A riqueza, o cuidado. Exatamente. Então, é isso, professora. Agora, eu imagino que vão ter algumas perguntas, mas eu queria passar aqui justamente sobre essas habilidades que o IFAC define, para que nós sejamos considerados bons profissionais e que até nós consigamos ter uma visão crítica e aprendermos as formas com que nós podemos, ou que nós possamos, né, ajudar para que a contabilidade ela seja mais reconhecida e valorizada, que é o que está acontecendo gradativamente.
Obrigado, professora. Exatamente. Vou pontuar uma colocação da Genese, onde ela fala que nós, contadores, temos 1001 utilidades, né? Habilidades. Então, essas 5 vêm retratar um resumo do que realmente nós temos que colocar em prática para que a gente não passe por uma concorrência desleal e preste um serviço de excelência e qualidade para o nosso cliente, não é isso, professor? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Eu quero agradecer, né? Nós estamos encerrando, estendemos aqui 13 minutos. Eu estou abrilhantada, Hugo, com o seu desempenho. Foi além das minhas expectativas. Estou muito feliz de poder ter mediado e ter aprendido muito com você. Espero tenhamos outros momentos. E eu vou estar sempre acompanhando lá seu canal. E eu queria que você agora fizesse suas considerações finais e colocasse aí uma motivação nos alunos que vão fazer um exame de suficiência. E quero parabenizar aqui a presença do nosso colega Alfredini, que é o novo colega contador. Ele passou, né, agora no exame de suficiência e vai estar juntamente conosco no conselho. Hugo, não sei se está conseguindo visualizar o seu diploma, né, o seu certificado. Sim, estou sim. Virtualmente, né, estamos nesse novo normal. E eu, em nome do conselho, quero te parabenizar, né? Já Obrigado. expressei aí minha gratidão, né? Minhas expectativas sobre o assunto, né? Que estava sendo pautado, foi muito além. Amei todas as colocações que você fez e eu tenho certeza quanto os demais e a mim nós vamos colocar em prática ainda mais, ter esse cuidado com o nosso cliente, de fidelizar, né, de levar sempre o melhor, informações certas, precisas e eficientes. Então, muito obrigada e eu te coloco para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a Camila, a Mariana, do CRC, que teve, né, esse tempo todo aí dedicando, passando informações e conduzindo o evento também. Professor Valdir, o meu forte abraço. Obrigado, professora. Realmente foi um prazer estar aqui com vocês. Também quero agradecer a Camila, a Mariane. A Mariane até está com coronavírus. Eu desejo aí melhoras para você, Mariane. Sempre super atenciosa comigo. E agradecer a todos, de fato, em nome do professor Valdir e do presidente Rangel, porque senão os agradecimentos eles vão se prolongar, né? Pessoal, a mensagem que eu quero passar para vocês primeiro, nós temos que enxergar o copo, você pode jogar ele meio cheio ou meio vazio. Se você pensar assim, nossa, mas exame de suficiência só tem na contabilidade e só tem no direito, isso é muito chato, por que só tem aqui? Né? Você tem que pensar isso como um aspecto positivo. Primeiro porque o exame de suficiência ele vai fazer o quê? Justamente ele vai segregar, ele vai peneirar os profissionais mais capacitados naquele momento e daqueles profissionais que ainda tem que tentar mais alguma vez. Então, se vocês não passarem, não tem problema, vocês tentam novamente, são 3 vezes ao ano, né, o exame. Então, o ponto é vocês conseguirem se preparar. 2 vezes? São 2 vezes ao ano. Então, perfeito. O ponto é vocês conseguirem se preparar e agradeçam pelo fato de existir esse exame, tá? Isso é muito bom, saibam disso. E esse exame, de fato, ele não vai definir todo o conhecimento de vocês, é uma prova, e numa prova, em uma tarde ou uma manhã, pode acontecer várias circunstâncias, você pode estar se sentindo mal, etc., pode ficar nervoso, mas tente se preparar. E a dica que eu dou, quando eu fui fazer o exame, quando você for estudar, foque principalmente naquelas disciplinas que você tem mais familiaridade, ou que você tem mais facilidade. Por que eu digo isso? Porque primeiro você garante o que você conhece. Então, por exemplo, eu não era muito bom em auditoria. Então, eu deixei para fazer auditoria por último. Eu fui garantir o que eu era bom primeiro. Porque eu garanti os meus pontos e depois que eu estou mais tranquilo, aí eu vejo e vou fazer aquilo que eu não tenho tanta facilidade. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Não sigam aquilo naquela ordem, do 1 aos 50, primeiro 1, depois o 2, depois o 3. Façam de acordo com o que vocês têm mais facilidade. E assim vocês vão o quê? Volta naquela habilidade
pessoal. Vocês vão gerir o tempo de vocês na prova. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês e boa sorte. Obrigada, professor Hugo, viu? Obrigada a todos. A minha amiga Cíntia, gente, eu não vi que ela estava aqui conectada, acompanhando. E em nome do CRC, mais uma vez, Hugo, gratidão, viu? Meu imenso abraço. Que Deus abençoe você e sua família, que consiga aí brilhantar ainda mais, compartilhar ainda mais os conhecimentos, tá? Um grande abraço. Abraço, professora. Até a próxima.